Mais uma vez, os nossos cumprimentos, mais para quem vai nos acompanhar pela transmissão, do que propriamente para os que aqui se encontram, porque já juntos fomos conduzidos pela direção musical ao momento de cânticos e louvores ao Senhor. Não sei, alguém coloca esse ventilador aqui, por gentileza, no exaustor, né? Para cima, vai ficar melhor assim. 1 Samuel, capítulo 30, é o nosso texto para leitura, hoje à noite. Eu disse ainda há pouco que eu vou dar um bis no meu incentivo para quem souber o título da mensagem para hoje à noite. Eu faço sempre a minha divulgação, em algum lugar eu divulgo, e aí eu costumo então favorecer aqueles que tomam consciência disso, aprendem o título, observam em coisa assim. Tá ok, vou dar um bis. Quem sabe o título pode vir aqui, pode recitar daí e pegar aqui. Você não pode. A Tamara sabe? Se falar agora certinho, não errar nenhuma palavra, vai levar um bis. Isso aqui, você pode comer vários deles que não altera muito o organismo, não. Ele é bem básico. Hã? Tem uma outra palavra. Hã? Fala bem alto aí. Fala o título todo. Hã? Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Tenta? Ziglag? Isso. Isso. Leva um bis para ela. Para ela da próxima vez ela ficar mais... Ziglag. Do desespero ao triunfo. Esse é o nosso título temático para hoje à noite, dentro da palavra de Deus. Ziglag. Do desespero ao triunfo. Vamos então à leitura desta palavra que aparece no nosso texto. O que é essa palavra aí? Você vai entender harmoniosamente sobre isso hoje à noite. Ziglag. Do desespero ao triunfo. Estão lá abertos? Vamos apenas 6 versículos do capítulo 30. De 1 Samuel. Primeiro porque é livro. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziglag, tinham atacado a Ziglag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor Altíssimo, conhecedor profundamente do coração de cada um de nós, da nossa vida, dos nossos contratempos, das nossas lutas, dos nossos temores, das nossas ansiedades, daquilo que nos inquieta, nos incomoda. E também o Senhor sabe que
há momentos em que somos de súbito, de ímpeto, tomados pelo desespero, diante de contemplações de acontecimentos na nossa vida que levam-nos ao descontrole, ao desespero, ao caos. Fala conosco hoje à noite, neste texto da palavra do Senhor, para que, como Davi, nós aqui também tenhamos o mesmo procedimento, a mesma atitude, ao contrário de ações e reações, que nós também possamos, como Davi, nos fortalecermos no Senhor, nosso Deus, que é a nossa rocha de ajuda, o nosso Ebenezer. Também rogamos, Senhor, nesse momento, visita o meu lar, a minha esposa Célia acamada, num procedimento agora, então, vindo do Senhor, passo a passo, a recuperação, a restauração de que ela necessita. Você também com a Esther, cuidando dela, para que a Esther também possa, acompanhando a live, receber a porção da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Como todos vocês já sabem, a minha esposa Célia, ela tem uma hérnia de é uma hérnia que exige cirurgia, mas não é bem a questão da hérnia em si que a levou à debilitação, mas foi um resfriado, uma gripe complicada. De repente ela está com garganta afetada, estava com tosse, falta de ar, foi tomada por uma sede incrível na madrugada, toma-se muita água, e aí então, pela manhã, nós entendemos que ela precisava ser encaminhada à UPA, nem usou os automóveis em casa para isso, porque ela preferiu que a ambulância viesse. A ambulância veio em casa, e os primeiros procedimentos foram ali em casa, mede-se glicemia, pressão arterial, enfim, levaram-na, e a irmã Inês, que juntamente com a Esther, acompanhou-as, foi de acompanhante, acompanhou a unidade de pronto atendimento. A irmã Inês ficou impressionada com a forma como foram tratadas na unidade. Até almoço, a irmã Inês esteve lá, como acompanhante. Almoçou lá. Você sabe que a irmã Inês é diabética, então tem a insulina que ela tem que tomar, foi administrado, certo? Já tomou, almoçou lá, e depois que ia almoçar em casa, nem chegou a almoçar em casa. Mas todo o procedimento foi feito, fez teste, a Célia fez teste para Covid, teste para dengue, negativo, os dois, graças a Deus. Mais tranquilo estamos, mas está debaixo de remédios, e a Esther está cuidando dela lá em casa. Mas eu creio que o procedimento de melhora, ele é progressivo, lento, mas eu creio que amanhã vai estar bem já avançado esse processo de melhora. Você viu, nós sentimos a falta dela, a ausência dela, que hoje à noite toca o teclado, a Esther no violão, a gente sente. São membros do corpo com uma função muito importante no corpo. Quando paralisa-se um membro do corpo, todo o corpo, quando está com problema um membro, todo o corpo sente isso. Ok, mas vamos à pregação hoje à noite, essa menção do título Ziglag, do desespero ao triunfo. Uma situação, num título já dá para a gente ter ideia de um momento de acontecimentos que levou pessoas ao desespero, ao extremo, à angústia total, a pranto, a choro. Foi uma situação realmente desesperadora, que no processo
dos acontecimentos, do agir de Deus, alcançou-se, teve-se então o triunfo. Vale a pena conferir isto. Ziklag, do desespero ao triunfo. Ziklag, essa palavra era muito familiar, muito importante na mente e no coração de Davi. Davi sabia a realidade deste lugar, porque era uma cidade, uma aldeia chamada Ziklag. Basta você, em dado momento, olhar para a vida de Davi e imaginar, no momento da vida de Davi, sendo odiado. Coloque-se no lugar de Davi. Ele está sendo agora odiado e perseguido por Saul. Odiado e perseguido por Saul, o que Davi faz? Ele foge para salvar a sua vida. E Davi vive momentos em que ele fica desorientado. Ele tem o ressentimento e o medo que acabam obscurecendo os seus pensamentos e sentimentos, e nós temos um Davi um tanto desorientado diante das circunstâncias que ele está vivendo, e necessário é ele fugir de Saul. Ele que por um momento de tempo frequentou a casa de Saul, o reino de Saul. Agora ele sabe que ele é odiado por Saul, que deseja a morte dele. Ele foge, e fugindo para salvar a sua vida, ele chegou a ir para o sacerdote Abimeleque, que lhe deu provisão, lhe deu a espada de Golias. Ele até chega a dar uma informação que não era verdade para o sacerdote. Ele não estava a serviço do rei, ele estava fugindo do rei. Ele omite isso. Isso foi grave, porque Saul ficou sabendo e mandou simplesmente matar todos os sacerdotes. 85, só escapa um, o Abiatar, que depois vai ter com Davi, e fica com Davi. Davi, em dado momento, ele está se escondendo numa caverna chamada Caverna de Adulom, que significa lugar de refúgio e proteção. Da caverna de Adulom, os familiares vêm ter com ele, e ele então consegue com o rei dos Moabitas um apoio para os seus parentes, a sua família, e fica ali. Davi continua no processo de fuga, e nesse processo de fuga, ele conhece homens endividados, desgostosos, homens abatidos da sua vida, se juntam a ele. E deixa-me dizer, aqueles homens sabiam que Davi era um soldado, um guerreiro, um combatente. Tanto é que ele era perseguido por Saul em dado momento com 3.000 escolhidos de Israel. Você já imaginou Saul saindo para perseguir Davi? Davi era um homem só, ele vai armado, ele vai reunido com 3.000 combatentes escolhidos de Israel. Não é qualquer soldado, não, os melhores para perseguir, para ir ao encalço de Davi. Saul queria matar Davi. Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, permitido por Deus, ensandecido, louco, doido. Ele quer a morte de Davi, porque ameaçava o trono dele. Saul esqueceu que quem o colocou no trono foi Deus, e quem poderia destroná-lo é Deus. E Deus tinha um método certo para Davi assumir o trono. Davi estava tomando a precaução exata. Ele está fugindo, está saindo, está correndo de Saul. E aí juntou-se Davi homens que fizeram Davi o seu chefe. Esses homens eram uns 400 homens
Davi, anteriormente a isso, havia até tentado um contato lá com Aques, o rei de Gate. Chegou lá, nesse processo que ele estava desorientado, ele foi lá para Gate, para Aques. Não dá para entender muito bem. Parece que ele queria ser aceito lá entre os filisteus por por Aques. Ele se faz como doido, saliva descendo pelo rosto, a boca abaixo. E Aques falou: que é isso? Quem é esse? Louco, doido, só faltava essa, você me trazerem homens loucos e doidos perante mim. Aí ele sai de Aques e vai depois então para a caverna de Adulão, e aí na caverna de Adulão ele tem esses homens que vão se unir a ele, 400, um pouquinho adiante, lendo o texto, você vai ter a informação de 600 homens. E aí ele volta, no capítulo 27, a uma consideração que tem tudo a ver com esse fato de estar desorientado, com o ressentimento e o medo obscurecendo seus pensamentos e sentimentos. Ele não consulta Deus, mas ele consulta os seus pensamentos, ele consulta os seus sentimentos no capítulo 27, e ele faz o seguinte, ele consulta o coração dele. Capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Quem eram os filisteus para Saul? Quem eram os filisteus para o povo de Israel? Seus maiores inimigos. Inimigos. Ele está indo para esse lugar dos inimigos de Saul, dos inimigos de Israel. Ele consulta o seu coração e tem esse pensamento. Ele não faz uma avaliação com Deus, é entre ele e ele mesmo. É algo muito íntimo de Davi. É uma decisão dele. Como nós também, quando estamos desorientados, muitas vezes tomados pelo ressentimento e medo, que acabam obscurecendo os nossos pensamentos e sentimentos, vem essa questão de uma decisão que nós tomamos. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens, lembre-se, ele é o líder deles, com seus 600, eu estou em 2 Samuel 27, 2, com seus 600 homens, que com ele estavam Aques, filho de Maloque, rei de Gate. Ele vai para Aques, rei de Gate. E Davi, estando com o rei de Gate, ele fica com o rei de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, era uma estrangeira, Abigail, a mulher de Nabal. E o verso 4 mostra que quando Saul fica sabendo que Davi fugiu para Gate, não cuida mais de buscá-lo. E diz Davi a Gate: olha, Gate, você está sendo muito generoso, concedendo que eu e meus homens fiquemos aqui com você um lugar importante. Se temos achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que habite ali. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Percebe? Davi está pedindo uma cidade para Aques. Se Aques realmente tem apreço por ele, tem estima por ele, tem consideração por ele, me dê uma cidade. E aí então, no capítulo 27, versículo 6, então lhe deu Aques, naquele dia, a cidade de Ziglag. Entende agora? O
porquê do capítulo 30 falar de Ziglag. Por isso, Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje da escritura aqui. E foi o número dos dias que Davi viveu em Ziglag, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. O que aconteceu com esse tempo? Vários fatos aconteceram quando Davi estava em Ziglag. Foi estando em Ziglag que Davi, saindo ao combate em favor dos filisteus, ele combate contra os Gesuritas, Gersitas, ele combate também contra os amalequitas. E a Bíblia diz aqui que Davi, combatendo contra estes inimigos, ele tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos, vestes, não dava vida nem a homem nem a mulher, matava. Era atroz, ímpeto, arrojado. Ele combateu contra os Gesuritas, Gersitas e amalequitas. Aí você começa a entender essa questão dos amalequitas invadindo Ziglag e fazendo o que eles fizeram. O interessante fator que nos chama a atenção também, nesse capítulo 27, é que cada combate, cada batalha, o rei, o Ax, ele ficava sabendo do procedimento de Davi, e aquilo ali comovia mais ainda esse rei, ao ponto dele dizer assim: Davi será meu servo para sempre. É possível que ele tenha se aborrecido com o seu povo. Ele dizia assim: por certo, fez aborrecível para o seu povo em Israel, por isso me será servo para sempre. E a Bíblia diz aqui que Ax confiava em Davi. Tanto é que ele nem fez questão quando Davi se juntou ao seu exército, no capítulo 29, para guerrear entre os filisteus. Você pode imaginar? Agora Davi está entre o exército filisteu para guerrear contra Israel. Faz sentido isso? Não faz sentido. Ainda bem que os príncipes falaram o seguinte: Ax, não queremos este homem nem os seus homens entre nós. Não está certo isso. Ele é de Israel. Ele pode, no meio do combate, no ardor da luta, virar-se contra nós. E ele foi então dispensado. É nesse momento de dispensa, ele e os seus homens saem do campo de combate, estão voltando, vindo para casa, para os seus familiares, como alguém saindo do trabalho no final da lida, do dia, e vai voltar para casa, está indo para a sua casa. E o que acontece quando você chega na sua casa, quando você chega ou de viagem na sua cidade? O que acontece? Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, eles saem lá do campo de combate e voltam, todos os homens, 600 homens, 600 é um grupo grande, não é? De 600 homens, soldados, aqueles homens endividados, aborrecidos, que se juntaram a Davi, que fez Davi o seu chefe. Davi era o chefe deles, ele estava com o comando de Davi. Então estão voltando, e quando eles chegam, eles vão deparar com 3 situações que eu chamo de tempos difíceis na nossa vida. Você já viveu isso? Ou está vivendo, ou viverá. O primeiro tempo, que eu vou mostrar para você, eles chegam à cidade, a cidade estava queimada a fogo, no verso 3, levaram mulheres, filhos, filhas, cativos.
Ainda bem que os amalequitas não fizeram o que Davi fizera com eles, não mataram ninguém. O verso 4 traz para mim o primeiro tempo que eu quero considerar com você, que eles vão viver aqui agora. Davi e o povo que se achava com ele, diante daquela situação, uma cidade saqueada, queimada a fogo. Levaram embora as esposas, os filhos e filhas. O que faz uma pessoa chorar? Até o ponto de não aguentar mais chorar. O que faz uma pessoa derramar lágrimas? Diante do que eu estou mostrando para você, diante do caos, diante do desespero, o que faz uma pessoa chorar? Senão, quando ela está vivendo um tempo de tristeza, imensa tristeza, tempo de tristeza. E olha que a Bíblia nos informa, em Eclesiastes, que Deus deixou e permitiu tempo para todo o propósito debaixo do céu. Assim como existe o tempo de alegria, que é muito bom, existe o tempo de tristeza. O que a Bíblia nos ensina em Romanos 12? Chorai com os choram. Então não é muito estranho assistindo a cena desse momento de desespero, de caos que eles estão vivendo, todo mundo chorando. Até se eu estivesse lá também ia chorar. Choraram, até que neles não houve mais força para chorar. É muito choro, é muito momento de choro, amados, que você perde as forças para chorar. E Davi era alguém muito sensível, que com facilidade ele chorava. As mulheres, quando se dão um momento como esse aqui, elas põem a mão na cabeça assim, né? E quase que penteiam os cabelos com os dedos. O que aconteceu? Olha, puseram fogo, destruíram. Eu vi um rapaz, uma revista, num tempo de tristeza, por tamanha devastação de algo que lhe ocorrera, acontecer na sua casa. Aquele homem, de braços cruzados, semblante empalidecido, pálido, abatido, imensa tristeza, invadindo todo o seu ser. É algo triste. Tempo de tristeza. Tristeza. Nós vivemos isso. Nós sabemos isso. Nós nunca sabemos quando será o momento que seremos tomados pelo desespero, levando-nos à tristeza. Que cena que nos comove, que nos abate. Mais ou menos parecida com aquele repórter que foi trazer a notícia para a imprensa de um acidente que havia ocorrido. E lá na cena daquele acidente, ele descobre que tratava-se do seu filho. Imagina a tristeza. Quando ele está dando a notícia, e ele menciona, sabe, gente, cheguei aqui, vendo a situação, a forma como o veículo ficou, dando dados, informando. Qual a minha surpresa quando então descubro que trata-se do meu filho. Ele falando isso, na imagem no ar, para aquela reportagem. Era o filho dele, coração esmagado, tristeza imensa tomando conta dele. Entramos aqui também, não era apenas um tempo de tristeza tão somente, era um tempo de perda. As mulheres, filhas e filhos foram levados cativos, levados embora. Não era brincadeira. Aqueles guerreiros, aqueles amalequitas levaram embora, juntamente com o despojo.
tempo de perda, como aquele repórter que havia perdido o filho. E essa semana eu fiquei triste pela perda de um jornalista também, um outro jornalista. Todos os dias quando eu chego em casa, a Célia, todos os dias está assistindo às 18 horas, Pingo nos Is, Jovem Pan, todos os dias, dada a credibilidade daquele jornal. E quem assiste a Jovem Pan e conhece o José Maria Trindade, ele é alguém meio parecido comigo apenas num item. Ele tem mais do que eu tenho de idade, e alguém disse para ele esse tempo: Zé Maria, eu te admiro. Roberto Jefferson dizendo para ele: o que você faz com esse cabelo seu? Pretinho o cabelo dele, irmãos. Tem mais idade do que eu tenho, é mais velho do que eu. Zé Maria Trindade, calmo, né? Calmo. Correspondente em Brasília, lá em Brasília. Ele tem um filho, tinha, na verdade, não é? O filho dele era médico socorrista. Sabe aqueles que vão para a rodovia socorrer? Ele tinha acabado de prestar um socorro, salvando vidas. A ambulância envolve-se no acidente. De todos que estavam, que se feriram e foram para o hospital, apenas o filho do José Maria Trindade teve a vida ceifada. E naquele dia do início do jornal, os companheiros de bancada e correspondentes, todos enlutados pela perda do filho. Momento de tristeza para aquele homem. Imagine, tristeza e perda. Como também ocorreu há anos atrás, lá em São Paulo, com aquele rapaz que era enfermeiro no hospital, me parece que no Hospital das Clínicas, ele recebe a notícia: venha para a sua casa. Aconteceu algo muito desesperador. A casa havia desabado. Ele havia perdido a esposa, não lembro se filha ou filho, mas perdeu a esposa e um filho. Não sei se filha ou filho. Esse rapaz que cruza o braço. Tempo de tristeza, tempo de perdas. E nós enfrentamos isso. A tristeza muitas vezes é seguida por um tempo de perda. Perda de um ente querido, nos abate. Perda de um filho. Perda muitas vezes do trabalho. Perda financeira, você é vítima de um golpe. Lá se vai um número de zeros, depois de um número, sei lá, 3, 4, 5, seja lá qual for o número, e depois, dependendo da quantidade de zero que tem depois, é grande o prejuízo, depende muito da quantidade de zero. 10 mais 3 zeros é um dano pequeno, R$10, mas 1 depois de 50 zeros, aí muda a situação, não é? Traduz-se numa grande prejuízo. Perda, tempo de perda. Davi está vivendo isso, os seus 600 homens, chorando. Tem esse momento. Onde é que eles estão? Qual cidade queimada? Ziklag, aquela cidade que Aques deu para ele. Quem são os inimigos? Os amalequitas. Tem mais um outro tempo. Além de ser um tempo de tristeza, de chorar até não ter mais força, além de ser um tempo de perda. Agora, veja bem para Davi. Você vai entender o porquê do versículo 6. Daí então Davi entra em angústia. Quase aquele processo de depressão, não é assim? Versículo 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Por que o povo queria apedrejar Davi? Por que aqueles homens de Davi queriam apedrejá-lo? Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Gente, cuidado com pessoa amargurada. Pessoa amargurada é capaz de matar. O que acontece quando você apedreja? 600 homens apedrejando Davi. 600.
Vamos apedrejar Davi. É um método de pena de morte. Apedrejamento. Sentenciado a apedrejamento, você vai morrer. De um lado agora temos um Davi se angustiando, e um povo amargurado, olhando só para a circunstância do que havia ocorrido, desesperados. Qual a solução que eles têm para o problema? Mais problema. Vão matar Davi. O povo falava, isso chegou aos ouvidos de Davi. Ó, Davi, alguém falou, não sei, ó, Davi ficou sabendo. E aquilo ali trouxe uma angústia para Davi. Ainda bem que a angústia não floresceu. A Bíblia tem um todavia, uma conjunção adversativa. Muda-se o quadro. Do contrário disso, por outro lado, todavia, no entanto, entretanto, no verso 6, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Outra versão diz, Davi se animou no Senhor seu Deus. Ainda bem que ele não foi avaliar com o coração dele como ele fizera antes. Ele não deixou os pensamentos e sentimentos entrar em cena. Ele considerou, essa questão que eu estou vivendo, só Deus na causa. Eu preciso conhecer o impossível de Deus para a minha vida nesse momento. E é assim, amados, que nós temos que proceder. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade na certeza que ele cuide de você. Eu sou cuidado por Deus. Você não entregou a sua vida ao Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Está atento. O nosso Deus não dorme, não cochila, não titubeia. Está atento. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor. Clamai a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que deves fazer. Guiar-te-ei com os meus olhos. Clama. Davi se fortalece no Senhor. Aqui nós entendemos, amados, do tempo de tristeza, do tempo de perda, do tempo de perigo pessoal, tem um tempo de se animar, de se fortalecer no Senhor. Ninguém melhor para animar você, para dar vigor para você, para dar fortalecimento do que o Senhor. A circunstância não fará isto. Não é papel da circunstância trazer fortalecimento, vai trazer abatimento. José Maria perdeu um filho. Jó perdeu, entre aspas, 10. Você não perde, né? 10. Mas onde é que estava o refrigério, o fortalecimento, a esperança de Jó? No Senhor. Nós precisamos de Deus. Deus sabe o quanto nós precisamos depender dEle. Ele é o Deus de milagres, Deus de maravilhas. Não é você falar que Deus faz milagres, é você evidenciar na sua vida o agir de Deus para você. Tem milagres, tem maravilhas, tem feitos extraordinários. Amém ou não? Tem. Deus tem lições nesse aspecto para trabalhar com você. Deus sabia como estava o coração de Davi, desorientado, ressentimento, medo, obscurecendo os seus pensamentos. Deus permitiu que isso acontecesse. Estava chegando o momento, já Deus sabia que em pouco tempo Davi iria subir o trono.
Davi iria reinar. E é lá em Ziglag que ele vai receber a notícia da morte de Saul. Ele estava em Ziglag. Ziglag foi uma cidade importante para Davi nesse sentido, porque ele vai do desespero ao triunfo. Isso acontece exatamente porque ele pegou a direção certa. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi não era extraordinário. Extraordinário eram os feitos de Deus na vida dele. Ele era como eu e você. De vez em quando você pensa assim: nossa, sou muito fraco. Não consigo servir Deus como Deus quer que eu sirva. Não, a maneira como Deus quer que você o sirva, a capacidade vem dele. É Ele que nos capacita. É Ele que tem os recursos necessários para nós. Agora, há de se entender e de se observar que Davi estava num processo nas mãos de Deus. Um processo. E Deus estava permitindo situações na vida dele para trabalhar o caráter dele, para trazer lições para ele. No momento do desespero, você não enxerga nada. Você não vê uma luz no fim do túnel. Mas Deus vai te fazendo entender que a circunstância não manda em nada, não tem controle total e absoluto sobre nada. O controle está nas mãos de Deus. E Deus, sabe quando eu falo em controle? Parece aquele controle que você pega assim, né? Na mão, não é um controle. Controle remoto, controle de televisão. Tem aquele controlezinho do alarme do carro, você abre, você fecha. Deus tem isso nas mãos dele. Ele pergunta se ele operando, alguém pode impedi-lo. Operando eu, quem me impedirá? Então o agir que Deus tem para você na sua vida, nem você e nem ninguém vai impedi-lo. Não tem como. Ele tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Tanto é que você vê que a palavra dele vai se cumprindo, geração após geração, os acontecimentos. Ele falou que a ciência ia avançar, ela avançou tremendamente. Ele te ensinou e me ensinou que o pão de cada dia quem nos dá é o Senhor. Deus cuida de nós, não falta provisão, é o cuidado de Deus. Tem gente hoje que está recebendo muito de Deus para repartir com muitos. Nada contra isso, Deus tem abençoado, está repartindo com muitos. Pensa onde você trabalha. A pessoa pensa que ela é dona daquilo tudo. Não, é de Deus, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós é que somos servo dele, ele é Senhor, amém? Ele é o Senhor, nós somos servo dele. Tempo de se animar, levou a um último tempo para Davi, e para os homens dele também. Sabe, tinha um homem entre eles, que era um sacerdote. Quando Saul mandou matar os sacerdotes, Deus permitiu que, me parece que 85 homens fossem mortos. Menos um, Abiatar, filho de Ameleque. Deus providencialmente reservou este homem, sacerdote, para fugir, indo ao encontro de Davi. Ele levou o éfode, a estola sacerdotal com a qual eles consultavam ao Senhor. E aí Davi disse a Abiatar, filho de Ameleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Era a maneira como eles poderiam agora então consultar ao Senhor.
E Davi então consulta ao Senhor: Senhor, tenho eu condições de perseguir essa tropa? Irei alcançá-la? E o Senhor responde: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E aí pega Davi os seus 600 homens e vão ao encalço dos amalequitas. Chegou no rio de Besor, ribeiro de Besor, 200 homens não aguentavam mais, ficaram com a bagagem, e 400 foram. Encontram um combatente amalequita, que devido a estar doente, foi deixado para morrer. Davi e os seus homens dão alimento, provisão para este amalequita, este soldado ferido, recupera-se, e Davi quer que ele os guie a tropa, e vai salvar a vida dele. Ele falou: vocês vão poupar a minha vida, não vamos entregar para eles? Fizeram um acordo. Gente, nunca deixe o soldado ferido, carrega o soldado ferido com você, é prejuízo. Leva o soldado ferido. Largaram lá, favoreceu Davi, guiou para a tropa. E Davi chega lá, o que Deus falou para ele? Que ia alcançar e que ia libertar. Meu amado, quando você entrega o seu problema, o seu desespero, diante do trono da graça do Deus bendito, Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra. Ele vai impressionar o seu ser. Ele tem uma resposta do agir dele. Essa resposta vai chegar. E quando ela chegar, você vai entender. É de Deus. É a resposta de Deus. É a resposta de Deus. Deus não falou assim: olha, vocês vão encontrar um homem. Não dá detalhes. Deus não dá detalhes. Ele é direto no propósito dele. Você tem que confiar. Tem que confiar. Ele falou: vai alcançá-la. E vai libertar tudo. Mas ele não falou, não mastigou, não esmiuçou o procedimento. É pela fé. O procedimento é pela fé. Você entra na situação, eles têm que ir, eles têm que partir. E aí então, ninguém vai apresentar ninguém, o espírito de amargura muda, nós temos uma resposta de Deus diante do nosso problema. Amados, nosso Deus é o Deus do impossível. Eu estou aqui pregando, meu coração está tranquilo. Quem está cuidando da Esther não é Esther, é Deus. A Esther é apenas um instrumento. O cuidado vem de Deus. De Deus. Tomando conhecimento da sua situação. Ele sabe a sua situação. Ele sabe aquilo que te aflige. Ele sabe a tua tristeza, o quanto você tem chorado, as suas perdas, seus momentos de perigo pessoal, os tempos que você está vivendo. Mas quando você volta-se para o Senhor, quando você entende que você precisa se fortalecer no Senhor, que o problema não vai dar fortalecimento, a circunstância vai dar fortalecimento, e você então entende que é o momento de buscar a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, Davi? Persegue a tropa e vai libertar tudo. Veja bem, tem uma tarefa para ser feita. Dá trabalho? Dá. É fácil perseguir e o encalço de uma tropa? Não é. Tanto é que você viu que tinha 200 que nem aguentaram chegar até a tropa. E Davi falou: deixa, fica aí, fica com a bagagem. Entendeu o momento deles. Foi com 400. Não importa a quantidade de pessoas que você tem. Por isso que eu sou sempre animado aqui na nossa igreja. Eu prego aqui como se eu estivesse pregando para 5 mil, 10 mil. Porque com Deus, com pouco ou com muito, o agir dele é o mesmo. Amém? É o mesmo. A graça dele se derrama.
A bênção acontece. Você pensa que os lugares estão mais abarrotados, igrejas cheias, Deus está agindo melhor lá do que aqui? Não, é da mesma forma, e às vezes até mais aqui do que lá. Amém? De todos os aspectos, até mesmo financeiramente. Nossa igreja, graças a Deus, nunca teve no vermelho, todas as contas feitas foram pagas. Você está sempre feliz falando, pagamos isso, pagamos aquilo. Temos trabalho para ser feito, que ainda não foi, porque estamos aguardando o profissional para fazer, mas temos as condições que vêm de Deus, porque Deus tem um propósito, um plano, um intento para isso. Eu prego aqui, e a nossa mensagem daqui vai até onde Deus a coloca. Eu não sei aonde Ele tem levado. É como o Espírito Santo, o vento, você não sabe para onde vai, para onde vem. É assim. E o texto diz que o homem guiou, lá no versículo 16 do capítulo 30, e eles estavam espalhados por toda a terra. Sabe o que os amalequitas estavam fazendo? Bebendo, dançando, porque estavam comemorando o grande despojo, a grande conquista deles, que eles haviam tomado. E o verso 17 diz, e feriu-os Davi. Davi é o chefe, Davi é o homem usado por Deus, é o instrumento. Olha o campo de combate, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, de um momento do entardecer até o dia seguinte, à tarde. Nenhum deles escapou. O que falou? Deus falou que ia libertar todos. E no combate nenhum deles escapou. Senão, só 400 moços que montaram sobre camelos fugiram. Só esses 400 aqui. Gente, ele foi com 400 para lá, ficou 200 com a bagagem e ainda fez fugir 400. Só escapou 400. Um por um. Olha que interessante aí. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. O texto diz que Davi salvou, mas Davi foi um instrumento usado por Deus, não foi? É obra de Deus, é povo de Deus. Davi tinha 2 mulheres, a Gisraelita e a Abigail. Ainoã é o nome dela? É Ainoã? Perdi o nome da mulher agora. Não, Nabal, mulher do... É Ainoã também. É que Ainoã também é o nome da esposa de Saul. Essa época aqui, nessa época aqui, Filipe, Davi estava separado de Mical. Eu não sei, o Saul, ele tinha 2 filhas. Lá na casa dele, as filhas eram as Merabe e Mical, as filhas de Saul. Merabe e Mical, mas ela era Merabe. Merabe é que é para ser dada para Davi. Mas passou-se o tempo, o Adriel tornou o marido dela. Quando Davi fugiu, sabe o que Saul fez com Mical? Falou, Mical, agora você vai ser esposa de uma outra pessoa. Paltiel. Merabe, Adriel. Mical agora, Paltiel. E Filipe, quando Davi vai se tornar rei, ele falou, quero a minha Mical de volta. E tiveram que trazer ela de volta para ele. Aí sabe quem veio chorando atrás dela? Não vai não, Mical, o marido, não queria, o Paltiel. O Paltiel chorou, mas não houve choro dele. Ela era Davi, aí ele falou assim, eu quero a minha mulher que eu paguei. Ele falou 100 prepúcios de filisteu, mas ele deu 200. Ele pagou por ela. Ela tinha um preço para ele, falou, quero ela de volta. Então depois ela voltou para ele. Mas nesse momento aqui está só com a Ainoã e a Abigail, as suas mulheres. Mas trazendo para nós aqui, ele salvou, Deus usou ele. Amados, não foi do desespero ao triunfo? Não foi do desespero ao triunfo? Vai acontecer o mesmo conosco. Lá em casa nós vamos do desespero ao triunfo. Não demora muito tempo, a dona Sara vai estar 10, tocando, tal, aí você vai lembrar, o pastor pregou, do desespero ao triunfo. Detalhe importante.
que é necessário você fazer para que realmente aconteça com você o que aconteceu com Davi, e do desespero ao triunfo? Primeiro, você tem que fortalecer no Senhor. Segundo, você tem que buscar a vontade dEle. Amém? O desespero te faz viver 3 tempos. E o triunfo, o processo para o triunfo, te faz viver 2 tempos. 2 tempos apenas. 2 tempos. Até é mais fácil, não é? Só 2 ingredientes. O desespero pode trazer 3 ingredientes na sua vida. Mas o caminho para o triunfo só tem 2. Fortalecer no Senhor, se animar no Senhor, não confia no seu coração. E também buscar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Pastor, eu estou desesperado. Não é o caso de vocês aqui, mas alguns já vi casos assim, não é o caso de vocês. O que eu vou falar aqui a carapuça não serve para vocês, tá? Mas em algum lugar tem alguém desesperado para cá, está triste, está achando que está perdendo, perigo de ficar solteira. Segredo, fortalece no Senhor e busca a vontade de Deus. Deus é Deus do impossível, de milagres também, de maravilhas. Você vai vencer a situação da maneira correta. Amém? Coloquemos-nos em pé, porque o tempo já cumpriu a sua tarefa e eu cumpri a minha. Trabalhamos. Aqui a gente vem para ensinar, é o nosso trabalho para o Senhor, eu quero dar o meu melhor. Entende agora? Ziglag, do desespero ao triunfo. O dia que você tiver a oportunidade, não perca essa oportunidade, irmãos. Se aparecer a oportunidade para você ir ao fórum assistir um júri criminal, que é aberto ao público, vá. A experiência é interessante. Você chegará sem saber nada, e vai estar sabendo muito, tudo, vai saber tudo. Se você chegar às 9 da manhã, melhor ainda, vai acompanhar a leitura dos autos, depois você vai ter promotor falando, advogado de defesa, réplica, tréplica, aquela coisa toda. 5 horas da tarde termina. Se terminar num dia, né? Mas geralmente 5 horas. O que eu fui terminou. No primeiro eu cheguei meio-dia, no segundo eu cheguei 9 da manhã. Aí parei para almoçar, eu fui almoçar, voltei, porque o dia, por conta daqui, estava fazendo daqui um aprendizado, é interessante. Aí eu lembrei de nós, os pregadores. Você entra num texto sem saber quase nada, não tem problema. E aí sai com muitas informações que a gente elabora, para que você tenha uma noção exata e Deus fale com você dentro do contexto da situação. Tá? Vamos orar nesse momento. Eu vou distribuir o bis para as crianças e eu creio também que você vai ganhar bis, tá? Mas é para trazer visitante, tá? Eu vou mandar essa caixa embora, crendo que Deus vai dar outra para nós. Daqui a pouquinho você vai ganhar um bis para adoçar a sua boca. E você sempre vai lembrar de mim, o pastor tinha um bis lá que ele distribuía. Tá? A Bíblia diz, dá e ser-vos-á. Estou querendo ganhar, né? Estou dando para querer ganhar. Mas é o princípio da semeadura e colheita, tá? Ok, vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, eu sei que na nossa vida, nesse nosso viver, que é uma verdadeira preparação para a eternidade, todos nós aqui estamos sujeitos a viver um momento do desespero, que leva-nos à tristeza, sendo um tempo também de perda, muitas vezes de perigo pessoal, mas que possamos lembrar que onde existe um desespero que leva-nos a estes tempos, que venha a existir também o fator contraditório, positivo. Todavia, tal como Davi, que possamos nos fortalecer no Senhor. Deus quer que tenhamos, eu sei que o Senhor quer que tenhamos isso na nossa vida, e buscar a vontade do Senhor. Pai, diante da circunstância que estou vivendo, quero me fortalecer no Senhor. Obrigado, Deus, porque nos desesperou a situação da Célia.
tão convalescida ela ficou e ainda está, mas nós estamos nos fortalecendo no Senhor. Nós queremos buscar a vontade do Senhor. Se é do intento do Senhor preparar a curto prazo essa cirurgia que ela precisa fazer, e se for de real propósito do Senhor, o Senhor nos fará saber, portas irão se abrir, e o Senhor vai, dentro da vontade soberana do Senhor, conceder a Célia essa condição. Oramos, Pai. Também agradecemos, ó Deus, por filhas que o Senhor tem nos dado, tanto a Estela quanto a Esther, Senhor. A Estela, que não mediu esforços e foi para o hospital, depois trouxe a mãe, dirigindo no seu próprio veículo, que o Senhor tem dado, e prestou toda a assistência. E também pela Esther, ó Deus, que de maneira muito amável e prestativa, ela entende a importância desse momento, cuidando da mãe. Como alguém disse, mãe, só temos uma. Podemos ter duas tias, mãe e pai, apenas um. Isso vem do Senhor. Agradecemos pelo cuidado, também, ó Deus, com o nosso povo, os irmãos da nossa igreja. Eu não conheço a situação de cada um aqui, as circunstâncias que vive, mas o Senhor sabe das lágrimas, das perdas, dos momentos de perigo pessoal, que todos nós, ó Deus, da nossa igreja, venhamos nos fortalecer no Senhor, venhamos buscar a vontade do Senhor, assim como Davi fez. É lição para nós. Obrigado, Deus, pela mensagem da palavra. O Senhor tem nos dado esse direcionamento, apesar de todo empenho que temos, a palavra é do Senhor, a lição vem do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a cada um, tenhamos todos nós uma boa semana.